Boa tarde a todos, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar da CANServe Solution, revenda Gold da Autodesk. Eu sou Jucimar Farias, engenheiro especialista técnico no software PowerMill e PowerShape. Gostaria de avisar que na parte inferior central do monitor de vocês encontra-se o QA e o chat. Use essas ferramentas para fazer perguntas, questionamentos e afins. As respostas serão enviadas posteriormente por nossa equipe, de acordo com os dados cadastrais de vocês, tá bom? Adotamos essa ação para que o webinar tente manter o tempo proposto e que a apresentação fique contínua de forma linear. Nesse webinar, nós iremos falar sobre os ganhos de extração de eletrodo com o PowerShape, a automatização do processo CAM no PowerMill através do plugin OptNC. Os tópicos abordados serão extração com assistente de eletrodo do PowerShape, eletrodo com reforço, múltipla impressão, extração manual, programação CAM PowerMill com OptNC através do processo de paletização, com múltiplos eletrodos ou com apenas um eletrodo, tá bom? Está o nosso software CAD PowerShape, tá? Ele é um software completamente traduzido, tem elementos que podem ser trabalhados em arames, em curvas. Também ele é um software que você pode trabalhar com superfície. Temos a superfície especial do PowerShape, onde você pode trabalhar de forma livre, tá? Esses elementos também podem ser transladados para sólidos de forma simples, tá? Então, de superfície para sólido com um clique único. Posso também inverter de sólido para superfície com apenas um clique. No momento que eu clico na minha superfície, ele me habilita elementos para trabalhar com superfície de forma completa e também um gerenciamento para trabalhar com as internas dela, fazendo diversas edições. Tá? Posso lá, no momento que eu quiser, voltar para sólido. Tá? Então, ele já se transformou em sólido. Posso também trabalhar com malhas de triângulo. Então, se eu tiver malhas de triângulo, o PowerShape também deixa eu trabalhar com ele, e assim como pontos de nuvem. A partir do momento que eu clico, ele abre uma aba de engenharia reversa, no qual eu posso fazer todo o trabalho de remodelamento. Tá ok? Então, vocês viram que eu tinha uma malha de triângulo, e agora aqui eu tenho uma superfície partindo dessa digitalização. Consequentemente, também tenho itens de visualização e de análise para saber se o que eu estou fazendo possui uma tolerância coerente do meu modelo. Apenas uma explanação para vocês entenderem como é que funciona o software PowerShape. Então, ele é um software que trabalha arame, superfície, sólido, malha de triângulo e STL. Vamos para o nosso assunto, que é a extração de eletrodos. Então, eu tenho aqui minha ferramenta. Certifico que ela está ativa. E aí eu venho na minha aba de assistente. E aqui a gente vê alguns assistentes do software. Inicialmente de eletrodo, apenas para falar para vocês. O PowerShape também possui estação de marcha matriz, tá? Possui também a parte de porta-molde, então se quiser fazer placas, bibliotecas, refrigeração, PowerShape também comporta esse sistema. Caso tenha um scanner, PowerShape também trabalha com scanner acoplado direto com o software. Bom, iniciando lá, então, primeiramente, habilito o meu assistente de eletrodo. Primeira aba é onde eu seleciono a minha área de queima, então ele visualiza aqui para a gente, ele mostra o que será extraído. Segundo campo são os vetores de queima, então você pode ver que ele tem um vetor aqui em Z e eu posso extrair também em outros vetores. Tá? Próxima etapa é onde eu registro esse ponto de queima, então eu tenho aqui a área vermelha, setor de queima, uma extensão da queima e um apoio para o meu suporte. Então coloco um valor para que eu possa pré-visualizar esse eletrodo. Então, ele mostra para mim que será tirado. Próxima aba é onde eu faço a criação do meu bloco. Eu posso usar blocos padrões, posso definir durante essa aba e posso até inserir os blocos que eu tenho na minha empresa. A aba anterior, você vê que ele mostra em cores, né, como eu falei, mostrava cores, área de queima, tudo, aqui ele faz o bloco. Essas duas opções servirão como ajuda e verificação lá no OptNC, então ele vai capturar esses itens, sendo que aqui é meu bloco lá, exato para fabricar o meu eletrodo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui na face 5/10. Tá? Então, isso aqui seria o bloco lá do meu estoque. Aqui onde eu tenho
o ponto de zeramento, então tem as coordenadas, tá? Então, todos esses itens vai ser gerado um arquivo TROD com essas características que depois iremos usar lá dentro do OptNC. Próxima aba, a aba de suporte. Então, posso cadastrar o suporte que eu tenho na minha empresa, tá? Posso também pegar de mercado. Então, nós temos aqui uns padrões de mercado também. Então, aonde eu insiro esse suporte. A todo momento, o PowerShape está fazendo ensaio de colisão, então ele está verificando se a minha base, se o meu suporte está colidindo com o meu modelo, tá? Então, isso também é muito importante. Próxima aba é onde ele vai fazer a organização aqui no meu rodapé, que são os níveis do meu software CAD. Nesse momento também, ele começa a se transformar em um software CAM, exatamente isso. O PowerShape também pode ser um software CAM para a área de EDM. Então, se você tem uma máquina de erosão, você pode usar o PowerShape para pós-processar e fazer o trajeto aí de queima. Aqui você consegue escolher as características de usinagem que ela será feita. Logo abaixo, a folha de processo, o PowerShape gera uma folha de detalhamento automática, tá? Ela é configurada, então você tem a GA, onde é o posicionamento do seu eletrodo, e a segundo item, quais são as cotas que irão aparecer e o que irá aparecer da sua peça lá no detalhamento, tá? Nós iremos gerar uma folha padrão, ela é 100% customizada, tá ok? Próximo item é a aba onde eu faço o meu gap de queima. Então, o PowerShape você pode trabalhar desde utilizando a tecnologia, tá? Usando a área do meu eletrodo, a área de queima, e com o RA, o RZ, o VDI que você escolher, tá? Ou até mesmo você pode escolher um padrão. Então, você pode definir um para a sua empresa. Então, eu vou ter um eletrodo de 35 de gap, um de 65. Então, eu vou ter um de submedida com 0,35 e um de submedida para acabamento de 0,65. E posso salvar e manter essas configurações presas já ao meu assistente. Próxima aba, aqui é onde eu finalizo e indico, caso eu tenha uma máquina EDM, qual é o comando dela. Então, eu posso escolher quais são as tecnologias que eu trabalho, tá? Para que o PowerShape possa gerar o script de comando para essa máquina. Caso você tenha uma das nossas soluções de metrologia, que é o PowerInspect, você também pode colocar os pontos já de medida, tá ok? E ele já vai automaticamente bater para você. E se quiser gerar um OS de serviço, ele também já gera uma folha de processo, tá? Vou finalizar. Então, vocês podem ver que o PowerShape, o assistente dele é bem tranquilo, fácil, seguro e me dá diversos campos de trabalho, como segurança, ensaios de colisão, folha de processo, tá? Folha de detalhamento. Então, como nós podemos ver aqui, nós temos uma folha de localização e duas folhas de detalhamento, tá? A necessidade de trabalhar com os três, não. Alguns clientes nossos trabalham com dois, uma folha de detalhamento e uma folha de localização, onde ele coloca todas as localizações de uma folha só, e tem clientes nossos que extraem um eletrodo por vez, então eles usam apenas uma folha tanto para detalhamento e a mesma folha de localização. Tudo bem? Irei retornar lá. Irei fazer agora um outro tipo de extração usando assistente. Agora vou fazer um reforço por dentro do meu próprio assistente. Eu verifico se meu modelo está ativo. Entro no assistente. Seleciono a minha área de queima. Dou um avançar e agora vou fazer uma extensão negativa. Eu vou jogar meu suporte, a minha base para baixo, propositalmente. Vou dar um avançar. Ele vai gerar aquela base novamente, tá? Então, a gente pode ver que a base está invadindo o nosso modelo. Vou dar um avançar. Não vou gerar um suporte agora. E aqui nessa aba está escrito um gap de colisão. O que seria isso? Ele vai analisar o meu modelo e vai fazer um recorte com offset de 1 milímetro, livrando da colisão e mantendo o meu reforço. Não vou gerar folha de processo mais. A gente já visualizou como é que ela funciona. Falei, ela é 100% editável, então nesse momento não há mais necessidade. Vou dar um avançar. Mesma coisa, item de gap. E finalizo o meu eletrodo. Ele fala para mim que há uma colisão e que ele irá trimar esse eletrodo para mim. Vou dar um OK. E aqui na foto lateral a gente já vê, ele pergunta se eu quero continuar extraindo o eletrodo. Nesse momento não, fazer algumas edições.
Aqui na lateral ele já mostra para mim que ele recortou. Vou mostrar a área de queima dele, deixar apenas ele na minha área de trabalho e instalar o recorte feito, salvando de colisão e mantendo o meu reforço. Posso ver aqui na minha lateral esquerda que eu tenho os eletrodos, componentes eletrodo. Posso converter esse eletrodo, transformar ele em sólido, tá? Então agora nesse momento ele é sólido, e eu irei fazer algumas edições. Então, esses itens que eu não quero, vou alterar. Então, seleciono o meu modelo e automaticamente ele já me leva para a aba de edição de sólido. Então, vou substituir faces. De forma prática, consigo alterar esse modelo. Item que é de extrema importância para quem extrai eletrodo, ferramentas de edição. Tá? Então, tem lá ó, o item livre. Caso eu precisasse dar um offset aqui, o Shape também trabalha muito bem esse tipo de ferramenta. Então, seleciono, vou até a parte de edição e dou um offset. Ele pré-visualiza para mim onde ele vai fazer. Vou dar um aceitar. Aproveitando que do outro lado eu tenho um eletrodo igual, eu vou fazer uma múltipla impressão. Então, eu vou selecionar o meu eletrodo, venho aqui em editar, irei espelhar esse eletrodo, aceitar, torná-lo como um sólido único, lembrando que por enquanto ele ainda é uma característica de sólido. Então, vou fazer uma operação booleana de adição. Vou trazer a minha ferramenta de volta. E aí, ó, eu posso agora entrar no meu assistente e reconhecer esse sólido como eletrodo. Então, vou selecionar. Lembrando, por que também reconhecer o eletrodo? Registrar ele novamente. Eu vou ter o ponto de queima, verificar se as minhas edições estão corretas, se eu não fiz alguma edição que possa colidir, que possa ter algum problema. Posso alterar meu vetor de queima, posso gerar uma folha de detalhamento nova. Tá? Posso gerar o meu suporte, então posso fazer alguns itens de verificação. E como falado, caso eu tenha uma máquina IDM CNC, eu posso processar. Então, seleciono o meu item sólido, entro novamente no meu assistente, e ele reconhece o ponto que eu estou. Então, eu quero fazer uma base nesse eletrodo, nesse momento eu vou dizer que eu vou fazer a base por dentro do assistente. Então, eu vou dizer que ele não inclui base. Então, ele volta para o assistente pulando o registro de queima, que ele já está reconhecendo, e indo para a área de base. Então, vou avançar. Automaticamente, ele já registrou novamente. Ó. Dá um avançar. E aí, as configurações são as mesmas. Vou manter a folha de detalhamento desligada. Avançar. Finalizar. Então, ele já transformou agora meu elemento em um item que não é mais um sólido, ele é um elemento eletrodo, ou seja, um arquivo TROD com todas as características de gap, área de queima, suporte, base, extensão, tá? Referenciamento. Com isso, eu posso clicar com o botão em cima dele, botão direito, e fazer, por exemplo, a substituição de peça, que em um sólido não me daria essa opção. Então, posso fazer uma substituição de peça e verificar se o meu eletrodo ainda coincide com o ponto de queima. Posso verificar se as modificações que eu fiz elas são coerentes e não irá colidir. Posso fazer uma simulação, verificar se é isso mesmo que eu quero. Caso eu tenha uma máquina EDM, eu posso ver a sequência em que eu vou mandar fazer a queima, se for CNC. E ainda se eu quiser modificar esse eletrodo, eu consigo modificar ele. Então, que nesse momento eu quero voltar a alterar o gap, quero, por exemplo, alterar meu ponto de queima. Então, não quero mais que seja em Z, seja em Y. Então, lá, ele troca o ponto de queima. Então, eu posso fazer sim meu eletrodo por fora e entrar no meu assistente apenas para validar e alterar alguns itens. Preciso fazer alguma modificação, eu vou ter todo o meu arquivo completo para alterar. Gerar nova folha de processo, adicionar vistas, alterar a rugosidade, fazer o gap de explosão, caso esteja colidindo ainda, eu não quiser fazer isso manual. E aí eu dou OK, ele vai verificar se tudo isso que eu apontei novamente está correto, vai criar uma folha de detalhamento nova para esse eletrodo. Voltando lá para o nosso ferramenta, você vê que agora, como eu mantive uma outra orientação de queima, ele mostra que eu tenho uma orientação de queima diferente. Tá? Agora eu vou fazer um outro eletrodo com dupla queima, porém
com a diferença neles. Aqui eu tenho uma dupla queima, porém, isso aqui ele foi feito manual. Vou fazer registrando tudo pelo assistente e gerando também um sequenciamento. Então, volto lá no meu assistente. Então, registro novamente meu ponto de queima. Então, seleciono a minha área. Vou deixar aqui apenas uma pequena extensão. Faço uma pré-visualização. Só que ao invés de eu continuar, eu vou parar nesse momento. Ele vai salvar para mim como sólido. Então, vou fechar o meu assistente, não vou finalizar, vou fechar, vou dar um OK. Vou entrar novamente no meu assistente. Vou selecionar mais um ponto. Vou fazer uma pré-visualização. Então, ele mostrou para mim lá meu elemento de queima. Vou finalizar também, fechar o meu assistente. Agora, eu vou manter apenas os meus 2 pontos de queima na minha área. Tenho 2 planos de trabalho aqui ao lado deles. Irei ativar esse primeiro. Vou rotacionar esse eletrodo. Então, vou colocar em uma posição próxima do outro. Vou mover para essa nova posição. Trouxe para essa região. Deixei os planos de trabalho separados, já para criar esse vão mesmo, né? Um posicionamento de vão. Vou trazer a minha ferramenta de volta. Vou ativar ela. Vou manter apenas esses 4 itens como eletrodo selecionado e vou entrar no meu assistente. Ele irá reconhecer que esses assistentes, que essas ferramentas são meu eletrodo, tá? Então ele já uniu, ó, a gente pode visualizar que ele já uniu aquele ponto de plano de trabalho, ele usou como referência. Vou avançar. Os itens sempre parecidos, facilitando o trabalho com o assistente. E aí eu posso finalizar. Feito isso, ao invés de gerar agora um outro eletrodo espelhado, algum tipo, como a rota agora ele é diferente, eu vou gerar um eletrodo a partir desse. Então, eu vou selecionar esse eletrodo que já está pronto, vou entrar novamente no assistente e ele vai entender que eu já tenho um eletrodo pronto e eu quero fazer uma cópia. Eu quero somente fazer uma mudança de rota. Então, eu vou selecionar o ponto de partida dele, que era o ponto 0 desse eletrodo, e vou transformar para essa próxima região. Vou tirar minha folha de detalhamento, vou dar um avançar e vou dar um finalizar. Ele fala, vou registrar um novo ponto de queima. Eu falo, tudo bem, concordo. E agora você vê que o eletrodo ele é dependente um do outro. Então, são 2 eletrodos sequenciais. Tendo minha máquina EDM CNC, ele sabe que eu tenho um índice de queima mudando de um ponto para o outro. Tá? Então, ele sabe que eu tenho que sair daquele ponto de queima, vir e queimar o próximo ponto. Então, seria uma opção de dupla queima, só que agora de múltipla queima com rota, e não simplesmente modelado à mão. Tá, e se caso eu tenho um eletrodo que ele seja complexo, que é o dia a dia, a gente viu que o PowerShape tem ferramenta de superfícies, de sólido, então eu preciso fazer uma extração forçada, eu preciso fazer uma base em um ponto específico, com modelamento, não tem problema. O PowerShape ele também tem ferramenta de extração manual, tá? Então, posso fazer, sim, a minha extração a partir de um ponto de seleção, fazer medição completamente por fora, tá? Então, selecionei esse ponto aqui, venho na aba de sólido, eu tenho aqui, ó, extração a partir de seleção ou por arame. Eu posso fazer um arame envolto, né? Normalmente os arames, se você acaba pegando uma aresta maior e pegando mais itens do seu modelamento CAD, gerando um pouco mais de trabalho para a limpeza, por seleção você acaba tirando o eletrodo um pouco mais limpo. Então, ó, você consegue selecionar, vou expandir as minhas regiões. Aqui em Z, eu vou colocar para baixo, tirar o mínimo de sujeira possível.
e eu vou extrair esse ponto. Vou dar um OK. E ele extraiu lá meu ponto de queima. Vou ativar ele, vou tirar esse ponto aqui, essa região eu não quero. Então, nas minhas ferramentas de sólido, eu tenho aqui o item de dividir. Então, só seleciono o ponto, aplico, deleto. Posso selecionar essa face e estender. Então, posso vir aqui em editar offset. Vou aceitar. Posso gerar ainda uma base. Vou fazer simulando uma base por fora do meu assistente. Então, vou vir aqui em sólido, vou pegar um elemento aqui, cilíndrico, vou alterar a dimensão. Então, vou colocar uma dimensão de um raio de 3, altura de 5. Vou unificar esses dois elementos. Poderia fazer um furo, fazer o que eu quisesse. A ideia é mostrar que eu posso fazer um modelamento completamente por fora do meu assistente e usar o assistente exatamente para registrar o meu eletrodo. Então, agora, nesse ponto aqui, eu seleciono o meu sólido, retorno ao meu assistente e faço esse registro. Por quê? Vou falar que agora, nesse momento, esse eletrodo inclui, sim, uma base, ele vai pular o item de base e ele vai direto para o meu bloco. Então, caso eu vá utilizar lá no meu plugin, no OptNC, ele já vai levar todas as características necessárias para eu fazer minha programação. Área de queima, bloco do material. Se caso coloque um suporte, ele vai levar junto. Caso vá processar para a máquina CNC, eu posso colocar agora minhas opções de queima, gap, opções de gap, para poder ser reconhecido lá no OptNC. Posso escolher meu arquivo EDM, meus pontos de inspeção e minha folha. Então, eu posso também utilizar o assistente para fazer esse registro, para gerar uma segurança, ter certeza que aquele eletrodo que eu fiz está correto, e se caso eu for usar lá no OptNC, já levar todas as características necessárias para fazer a programação. Então, a ideia do assistente é peça simples, vou tirar eletrodos simples. Então, se eu vou tirar lá eletrodos em regiões simples, eu consigo ganhar um tempo para fazer modificações em eletrodos um pouco mais complexos. Tudo bem? Falando agora sobre o OptNC, então aqui nós estamos na tela do PowerMill, né? Aqui ao lado nós temos o OptNC, que é o plugin desenvolvido em conjunto com a Canserve para auxiliar a programação de todos os nossos clientes, então facilitar aí a programação de eletrodo e de outros itens, tá? O plugin OptNC é um software bem completo, vai te auxiliar em diversos pontos. Hoje nós iremos ver em relação ao eletrodo, tudo bem? Como eu falei, ele é integrado, então ele está dentro do PowerMill, você pode minimizar, maximizar, tá ok? Então, o primeiro ponto é escolha do meu material. Então, vou escolher aqui meu material, grafite. Posteriormente, eu preciso buscar os meus arquivos, aqueles arquivos TROD, lembra? Quando eu falei, no PowerShape eu vou extrair meu arquivo, ele vai gerar várias características, posições de queima, cores, gap, bloco. Então, tudo isso aí vai ser registrado no meu arquivo TROD. Então, vou buscar lá a pasta. Então, tenho aqui uma quantidade de eletrodo. Esse primeiro é aquele primeiro que a gente extraiu, tá? Então, tenho aqui uma gama para poder mostrar para você no caso de uma paletização de múltiplos eletrodos. Então, vou buscar todos. Então, vou selecionar o primeiro, vou selecionar o último e vou importar. O OptNC vai trazer todos os eletrodos, tá? Vai trazer para um ponto específico, tá? No global do software. E agora, meu próximo passo é fazer a paletização, distribuir esses eletrodos. Então, tem um item aqui de paletização. Os eletrodos sumiu, eu posso trazê-los um a um, tá? Posso trazer um a um. Então, olha lá, ele já trouxe o eletrodo, já colocou o bloco, já posicionou. Lembrando que isso aqui foi também configurado lá no PowerShape. Ou eu posso trazer todos os eletrodos de uma vez. Ele permite também fazer essa organização para mim, tá? Então, bem intuitivo, bem simples, bem fácil de trabalhar, fazendo com que a gente possa ganhar bastante tempo. Não vou fazer todos, tá? Então, vou retirar de alguns. A ideia era mais mostrar, caso queira fazer uma gama grande de eletrodos, você pode fazer. Caso você queira fazer apenas um eletrodo, também pode fazer sem problema algum. Só mais uma observação aqui, ó.
Vocês viram lá que eu fiz 2 eletrodos, um com gap de 0,35 para desbaste e um para acabamento com 0,65. Eu fiz 2 eletrodos. Se eu for buscar um terceiro, ele já não deixa mais eu buscar, porque a minha configuração de extração de Trode foram apenas 2 eletrodos. Então, isso também ele irá configurar para você. Então, eu vou deixar uma aqui. Vou buscar aqui mais ou menos na região 11, vou colocar um outro eletrodo. Tá? Então, eu vou colocar aqui meu processo. Ele vai fazer todo o processo de programação do meu eletrodo. E vou colocar aqui um outro processo. Tá? Então, ele pegou lá. Qual eletrodo eu vou usinar? O Z mínimo, processo e qual é o gap. Eu posso optar por criar o percurso e depois processar os percursos em lote. Por que isso? Porque eu posso criar meus percursos e posteriormente validar ele pela árvore. E aí sim calcular por lote. Ou calcular direto, que é o que vamos fazer na nossa apresentação. Então, primeiramente, ele registrou as cores, né, do arquivo Trode. Posteriormente, ele está fazendo os ensaios de raio mínimo, verificando quais são os raios menores da minha peça para aplicar a ferramenta, bloco, movimentos de altura. Feita essa pré-análise, eu não estou mais mexendo no software, tá? O OptiNC está, nesse momento, fazendo todos os cálculos e verificações sozinha. Nesse momento, eu poderia estar configurando lá uma outra peça, trabalhando na minha ferramenta. Então, o plugin está fazendo tudo de forma automática. Estou analisando todo o meu modelo, criando ferramenta, balanços de ferramenta. Então, fazendo toda a parte inicial e, posteriormente, aplicando as estratégias. Desbastes, redesbastes, reduções de canto, acabamento. Para quem já conhece o PowerMill, pode verificar aqui na árvore à esquerda, ele já cria o modelo usinado. Tá? Para quem não conhece o modelo usinado, é uma ferramenta de análise de resíduo de estratégia. Então, se você fez um desbaste, você precisa saber qual foi o resíduo que a ferramenta deixou para o próximo item de usinagem, o modelo usinado irá verificar isso para vocês. Tá? Então, cada vez aí que eu faço uma usinagem, ele vai demonstrando quanto de material está sobrando, e assim você consegue identificar qual é a próxima estratégia e também reduzir erro para quebras de ferramenta, já que você vai saber a quantidade de massa que vai sobrar em cada campo. Tá? Então, ele também faz isso para você. Além de aplicar as estratégias, ele já fazendo análise ali de modelos e nada. Tá? Enquanto eles terminam aqui de fazer o cálculo, tem um vídeo aqui para mostrar para vocês de paletização. Tá? Em máquina, você pode ver aí múltiplos blocos de eletrodos sendo programados de uma vez só. Então, obviamente, isso vai te dar um tempo muito grande aí de trabalho. Então, você vai ganhar bastante tempo em programação. Eu falei, trabalhando agora em outros setores, e não se preocupar com a sua ferramenta, um novo modelamento, mais extração de eletrodo. Então, a ideia, além de otimizar, tornar fácil, poder trabalhar o máximo de capacidade possível. Voltar PowerMill. Então, aqui, ele já terminou todo o processo de cálculo. Então, a gente pode ver aqui na nossa árvore que ele fez o faceamento, fez desbaste, redesbaste, fez acabamento, fez reduções de canto. Isso para ambas as peças. Ok? Então, para quem trabalha aí com a parte de extração de eletrodo, fazendo a programação seja de um eletrodo ou de múltiplos eletrodos, isso vai fazer com que você ganhe bastante tempo. Tanto na extração, com todas as características de segurança que o arquivo Trode vai trazer, como para a programação. Tudo bem? Eu agradeço aí a presença de todos. Peço que vocês curtam nossas redes sociais. A Canserve hoje está no Instagram, Facebook, LinkedIn. Basta você colocar um arroba nessas redes sociais, um arroba Canserve Solution, você vai encontrar nossos itens, nossos trabalhos, tá? Divulgações de eventos, vídeos com parceiros. Essa apresentação, inclusive, ela está sendo gravada, ela vai ser depois disponibilizada em nossas redes sociais. A Canserve também acabou de criar um canal do YouTube, tá? Um canal novo. Temos pouco conteúdo, mas iremos alimentar o máximo possível agora. Então, por favor, assim que terminar a apresentação, se inscreva no canal do YouTube Canserve Solution TV. Iremos postar o máximo de conteúdo possível. Novamente, aí, agradeço a vocês. Muito obrigado pela atenção e tenham todos um ótimo dia.